O intuito desse grupo, inicialmente, era fazer um grupo de estudos de psicometria para os alunos, da UFRJ, para que, enfim, nós pudéssemos adentrar, estudar um pouco mais a fundo da graduação, e acabou que, nós decidimos fazer esse encontro de maneira remota, e então acabou ficando muito mais interessante expandir para além da UFRJ, né, trazer outras pessoas e deixar aberto, para qualquer um que quisesse entrar, assim, sem nenhum tipo de pré-requisito, né. Não precisa ser da psicologia, apesar que, quase todos vocês são da psicologia, então é um grupo aberto para todos, e a gente vai percorrer ele, assim, com textos bem básicos, bem fundamentais da psicometria, até, artigos um pouco mais complexos. A ideia é ir caminhando, fazendo esse coisa bem gradual, bem do básico até o mais complexo. Então, acho que alguém que entrou aqui sem ter nenhuma noção de psicometria, ou até de psicologia de uma maneira geral, está muito no início da faculdade, não é da área às vezes, eu sinto que pode ser tranquilo acompanhar o grupo, vindo de todas as reuniões, vindo de todos os encontros. E esse primeiro encontro, especificamente, vocês perceberam que não é um texto de psicometria propriamente dito, é um texto de método científico, né. E eu peguei esse hábito de começar com método científico da professora Amanda, que toda aula que ela dava na graduação, a primeira aula era sempre método científico, independente da matéria. Então, eu acho que é sempre legal a gente trabalhar um pouco o método científico na psicologia, porque eu acho que faz todo sentido, assim, a psicometria ela ganha o sentido dela, a partir do momento que a gente observa a psicologia como uma ciência, e aí ela vira uma ferramenta que faz sentido dentro de desenhos de pesquisa e tudo mais. Perguntando se vão emitir certificado. No momento a gente não emite certificado, porque não é algo oficial, mas a minha vontade é que ao longo do período, eventualmente a gente possa transformar isso numa liga acadêmica, né. E a liga acadêmica poderia gerar certificado. Então no momento estamos aí, assim, uma coisa mais informal, nada que vocês não possam botar no Lattes de vocês, participando se vocês quiserem, como atividades extracurriculares, mas eventualmente eu vou tentar tornar isso um pouco mais oficial, mas eu não posso garantir nada, assim, mas vamos tentar tornar oficial, tornar uma liga, quem sabe. Bem, então, já que a gente vai começar falando um pouco de método científico, eu passei esse texto para vocês, a gente vai abordar ele, assim, de maneira bem, bem rápida, passando os pontos mais importantes dele, para a gente entender um pouco de método científico. Esse texto ele é um pouco mais denso, ele trabalha com as questões mais filosóficas da filosofia da ciência, na psicologia, ele usa muitos conceitos, assim, que a gente não necessariamente vai abordar agora. Se alguém quiser trazer uma dúvida sobre eles, quiser fazer uma discussão, é super bem-vindo, mas a gente vai passar, assim, pelos pontos que eu e o Gabriel consideramos os mais importantes, quando a gente fala de método científico na psicologia, que estão presentes nesse texto, e eles vão utilizar, assim, a gente vai usar como base, né, para esse encontro de hoje. Justamente, é muito importante trabalhar com ciência, né, a gente vê que, Show. não, mesmo na graduação, esse conhecimento, de que a psicologia é uma ciência e como usar ela como método científico não é tão disseminado assim, fica uma coisa muito restrita a certos departamentos, a certas matérias, então acho que é interessante a gente começar por isso, né. Bem, vamos começar então. O tema de hoje, então, é teoria, método e delineamento de pesquisa, né. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. E o início do texto eu quero abordar essa ideia de teorias implícitas, que é justamente a concepção de que, nós, como seres humanos, a nossa mente ela já funciona quase como um método científico. Nós já bolamos nossas teorias. E isso muito por uma questão evolutiva, né, é por necessidade. Ou seja, você tem que gerar generalizações para poder, sobreviver, né. Ou seja, se você, por exemplo, tem um encontro, vamos voltar ali para um contexto mais antigo da idade dos seres humanos, né, você tem um encontro com um animal feroz e consegue sair desse encontro vivo. A próxima vez que você suspeitar que possa ter um animal feroz, você já vai ficar atento. Então, você fez uma generalização baseada numa experiência sua. Você fez uma generalização baseada num empirismo ali, né, uma teoria indutiva. Então, assim, a nossa mente ela já trabalha com teorias implícitas, o que é muito bom, porque facilita a nossa vida muitas vezes, nós não precisamos sempre ficar explorando coisas novas, testando o tempo todo. Nós já criamos pressupostos e teorias baseadas nas nossas experiências próprias. Só que, quando a gente vai trabalhar com método científico, a gente percebe que essas teorias implícitas, elas podem ser um problema, porque elas vão gerar alguns viés de interpretação e elas vão fazer com que nós realizamos as interpretações científicas de maneiras muitas vezes espúrias ou trazendo conosco já as teorias implícitas que não são propriamente científicas, então elas são baseadas só apenas nas nossas próprias experiências, né. Então é justamente essa ideia, nós já trabalhamos com esse sistema, o método científico não é nada novo para nós já operamos com esse sistema, a questão é como nós podemos transformar isso de uma maneira padrão, como nós podemos fazer com que os outros também possam colaborar nesse método. Então,
Essa é um pouco a ideia, né? E que como é que a gente vai trabalhar com essas teorias implícitas no método científico, não deixar que eles atrapalhem, ou muitas vezes pegar uma teoria implícita que nós temos, não como indivíduo, mas como sociedade, pegar ideias de estereótipos, por exemplo, né, que são crenças de grupos, e botar à prova esses estereótipos, né? Então, essas teorias implícitas, elas servem para já nos preparar para essa ideia de método científico bem nosso mesmo, e também usar para testá-las, né? A gente pode pegar uma teoria implícita e tentar testar ela, né? Tentar gerar evidências por meio do método científico. Aqui, passou dos slides. Aqui eu peguei esse quadro que está no texto, que ele fala sobre o método científico básico, né? E ele vai falar justamente sobre identificar um problema, a partir desse problema, identificar uma questão, então desenvolver uma ideia a partir da relação de x e y, a partir disso formular uma hipótese. Então a hipótese ela vai ser uma afirmativa, né? Então a ocorrência de x sempre precede a ocorrência de x e y, nunca ocorre sem o y seguir-se a ele, enfim. Você sempre vai transformar o seu problema numa frase em que você possa tentar refutá-la. Então, a ideia de criar uma hipótese é justamente observar um problema, criar uma frase, criar uma afirmativa, e nessa maneira você vai tentar testar, botar ela à prova e ficar tentando refutar essa afirmação que você realizou. Aqui eu trouxe um esqueminha colorido que eu acho que ele ilustra bastante bem esse arcabouço no método científico, né? Então, o primeiro é o problema. E esse problema, ele vai surgir, uma questão, ele vai surgir por meio da observação, quase sempre. Então você pode estar observando a sociedade, tá andando na rua, vê um acontecimento e você se questiona, bem, mas o que será que isso significa? Como é que eu posso descrever isso de uma maneira melhor? Ou então você pode pegar uma teoria que já existe, botar ela à prova. Ou seja, sempre vai ter uma questão, um tema para o qual você quer aplicar o método científico. Vai acontecer a investigação de base, ou seja, você pode fazer uma revisão de literatura sobre esse tema, fazer mais observações para coletar mais informações sobre ele, para você, então, poder formular a sua hipótese, né? Então, antes de qualquer coisa, você tem que ter uma questão, um problema, você tem que explorar isso, observar, revisar a literatura, ver se pessoas já fizeram isso antes, mas a coisa mais importante quando você tem uma hipótese é você ver se as pessoas já testaram essa hipótese antes. Então, isso é um passo muito importante. A partir do momento que você constrói a sua hipótese, um formato de afirmativa, onde você vai, por exemplo, X causa Y sempre que X, Y. Então, é sempre uma coisa causa outra. Uma coisa está relacionada à outra. Em contexto tal, essa coisa acontece com outro tipo de pessoa. Então, sempre é uma afirmativa. Você vai, então, ter que delinear um desenho de pesquisa para testar isso. Então, você vai ter que testar, e esse teste, essa experiência que você vai conduzir, claro que ela vai depender muito da natureza da sua hipótese, mas ela sempre tem que ter a possibilidade de poder testá-la. E você vai testar no intuito de tentar refutá-la. Isso pode parecer, às vezes, um pouco controverso, porque a gente faz uma hipótese querendo confirmá-la. Mas a maneira que a gente vai confirmar a hipótese é tentando refutar ela o máximo possível, tentando ver se ela não acontece. O caminho que acaba sendo o mais interessante é não observar se ela acontece, mas tentar ao máximo ver se ela realmente não acontece, né? Então, a gente vai testar e fazer a análise dos resultados, né? Sempre com uma visão crítica, né? A gente nunca, ainda mais quando a gente trabalha com psicometria, que é uma visão quantitativa da psicologia, você vai olhar números, você vai olhar Post-Hoc-Janova, você vai olhar esse tipo de estrutura de análise de dados, mas você não pode nunca se basear apenas nos números que estão ali. Sempre tem que ter um olhar crítico na ideia de o que isso está significando dentro do contexto que eu estou realizando. Com base na teoria que eu estou tentando testar, esse resultado ele faz sentido, ou então esse resultado ele me leva a talvez pensar numa outra hipótese. Então, a análise de resultado ela não pode ser nunca muito simples, ainda mais quando a gente trabalha com números na psicometria. Ela tem que ser muito mais refinada, até porque, como você tem só números, aquilo tem que ser realmente, não pode se reduzir apenas a esses números, tem que ter realmente uma análise maior por trás. Então, a gente analisou então os nossos resultados, chegamos a duas conclusões possíveis. A hipótese é verdadeira, então, beleza, nós não refutamos. Então, até então, a nossa teoria não foi refutada, não quer dizer que ela é verdadeira, hein? Pode entrar nessa discussão um pouco depois, não quer dizer que ela é verdadeira, mas não refutamos. Então, ela está de pé, por enquanto, né? Ou se ela falhou, se a hipótese falhou, você pode pensar e tentar fazer, você pode chegar à conclusão que a hipótese realmente não funciona, gerar essa evidência de que ela não funcionou e deixar por isso, e às vezes publicar, né? Existem até revistas que publicam experiências que dão errado, né? Porque às vezes quando o pesquisador ele tem uma hipótese, testa e não é o que ele espera, ele não publica. Mas às vezes esse resultado não é válido. Eu estou testando um medicamento, o medicamento não funciona. Será que não é interessante eu também publicar e dizer, olha, esse medicamento não funciona?
Então, existem até revistas na medicina, na farmacologia, que só publicam resultados que não deram certo, pesquisas não deram certo, porque é um dado valioso e que normalmente não vem a público. Então, muitas vezes, quando sua hipótese não dá certo na sua metodologia, também é um dado importante. É legal, às vezes, relatar dentro do que se pode, né? Enfim, então nós temos esses dois outcomes. Nós podemos falsear essa hipótese, tentar novamente, ou nós não falseamos essa hipótese, ou seja, a hipótese é verdadeira, no sentido que nós não conseguimos rejeitá-la, e então você faz um relatório, publica seu artigo, ou seu TCC, enfim, que seja, né? E quais são duas formas que nós podemos entender o método científico? Ou duas formas que nós podemos organizar teorias, a partir do momento que nós fizemos esse nosso método científico? De quais formas nós podemos coletar isso? Quais formas podemos categorizar? Majoritariamente, são um pouco mais complexo isso, mas eles se reduzem a dois tipos, né? O métodos indutivos e métodos dedutivos. E cada um deles eu trouxe um exemplozinho. O método indutivo, ele vai trabalhar com as generalizações. Ou seja, você vai fazer uma observação do mundo e baseado em uma certa amostra, baseado em determinadas observações empíricas, você vai generalizar. Então, por exemplo, vamos dizer que eu estou andando num campo, na natureza, e eu vejo um corvo preto. Eu acho interessante, aí eu continuo minha caminhada, eu vejo outro corvo preto. E eu começo a encontrar muitos corvos, e todos eles são pretos. Uma análise intuitiva poderia, ok, corvos são pretos. Perceba que parece muito bobo isso, né? Eu encontrei corvos pretos, logo corvos são pretos. Mas essa ideia de que, antes disso, eu não sabia quais cores os corvos poderiam ter. Mas a partir do momento que eu comecei a olhar muitos corvos e todos eles foram pretos, ok. Eu vou começar a fazer uma teoria indutiva e que, a partir do momento que eu observei todos os corvos pretos, bem, os corvos devem ser pretos, então. Você generaliza, você sai do âmbito particular, do âmbito da observação de um N amostral, e você tenta fazer com que seja representativo para a população, para o mundo, né? Então, uma, uma teoria, uma lei muito famosa é a lei da gravidade geral, lei da gravidade, que é por observação, né? Que é por empirismo. Então, aqui, a observação de várias maçãs caindo leva à teoria da gravidade de Newton. A gente sabe que essa questão da maçã caiu na cabeça dele, logo ele teve assim um momento eureka dele, também não é correto completamente, não é historicamente apurado, mas é um bom exemplo. Ou seja, o Newton ele faz uma descrição matemática da aceleração da gravidade baseada na observação que os objetos caem, né? E eu acho que o próprio Aristóteles ele vai um pouco antes disso, dizer que os objetos físicos querem a Terra, os objetos gasosos querem o céu, enfim, mas a teoria dele é baseada no que ele vê. Então ele presencia um fenômeno na natureza, logo ele generaliza e cria leis a partir disso. O método dedutivo, ele vai ser o processo justamente inverso, né? Você vai pensar em algo para então tentar prever se isso realmente vai acontecer na natureza, né? Então aqui começa com uma premissas gerais ou teorias e deriva conclusões específicas a partir dessas premissas. Aí um exemplo seria o do Charles Darwin, a teoria da evolução das espécies, que é justamente o Darwin fez as observações dele e compôs a seguinte teoria: a pressão do ambiente ela faz com que haja uma seleção natural das espécies, que ao longo do tempo as espécies tendem a se adaptar a esse meio, gerando uma evolução Nossa, adaptativa. obrigado. Então, qual é a ideia Me dele? liguei Os agora, animais fiquei à nunca vontade. foram iguais. Há muitos anos, esse mesmo animal ele era diferente e ele se adaptou por conta do ambiente. Essa é a lei dele. E então ele vai fazer previsões. Logo, se nós acharmos fósseis, nós acharmos vestígios de animais que viveram há muito tempo, eles certamente vão ser muito parecidos com os atuais, mas um pouco diferentes. Então, essa é a ideia, a teoria da evolução de Darwin levando a previsões específicas sobre fósseis. Então, essa é uma ideia de dedução. Ele bolou uma teoria sobre como funcionava a evolução dos animais e ele conseguiu assim, prever que haveriam fósseis, ou os fósseis seriam de uma certa maneira. Então, essa seria uma ideia dedutiva. E ambos os métodos são válidos, né? Ambos os métodos desempenham um papel fundamental na pesquisa científica e eles não precisam ser excludentes, né? A sua metodologia científica ela pode incluir análises dedutivas e indutivas, né? Então ele fala, o método indutivo permite a descoberta de padrões e teorias a partir de observações, né? O método dedutivo permite testar e refinar teorias, gerando previsões específicas para testar empiricamente, ou seja, ela pode ser às vezes um processo anterior a uma testagem empírica, né? A questão da dedução. E muitas vezes a ciência usa uma combinação de método indutivo e dedutivo para avançar no entendimento do mundo. Então, nós não precisamos nos limitar, não precisamos dizer qual é melhor que a outra. Ambas são, elas podem realmente ser convergentes numa pesquisa e normalmente enriquece o processo científico, né? Opa, falei. Enfim, aqui a gente vai falar de um tema que eu acho muito importante, principalmente no que tange à psicologia,
que é o processo da falseabilidade. Então, quando a gente fala de método científico que eu apresentei para vocês antes, para montarmos uma testagem de uma hipótese, ela precisa ter duas coisas. Ela precisa ser falseável e testável. Testável é assim, eu consigo verificar essa relação que eu estou supondo num teste, num experimento? Beleza, eu consigo fazer isso na prática? E a falsabilidade. Então, o que é a falsabilidade? É eu fazer uma hipótese e ela ser possível de ser falseada. Mas você poderia pensar, bem, mas uma hipótese que ela não é falseada, ela não é melhor? Ou seja, porque se eu faço um método científico e a minha tentativa é refutar a minha hipótese, e eu não refuto, quer dizer que ela é boa, se ela é irrefutável, é melhor ainda, não é? Mais ou menos, não é bem assim. A questão dela não ser falseável é que você acaba não conseguindo botar ela e geralmente quando ela não é falseável, ela também não é testável. Você não consegue botar ela na linguagem científica, e ela acaba se confundindo com crenças, né? Eu não vou, e isso muitas vezes entra naquele debate de religião-ciência, que eu não vou entrar aqui, mas é uma ideia de que você tem uma ideia que ela é feita de tal forma que não tem como você conceber aquilo no experimento científico, não tem como você nem tentar começar a refutar. Então, se ela não é refutável, ela não pode entrar para o método científico, porque eu não conseguiria nem testar, né? Então, aqui eu botei um exemplo, que é: os alienígenas estão visitando a Terra e influenciando secretamente eventos globais. Então, eu vou dizer que é uma teoria da conspiração, de que os aliens estão entre nós, eles são os líderes mais poderosos do mundo, e eles influenciam tudo que a gente faz. Bem, ok, vamos testar essa hipótese? Você não consegue. Por onde eu começo? Como é que eu consigo é, testar isso? Como é que ou seja, são teorias que elas são completas nelas mesmas, elas são baseadas na tautologia, né? Elas são redundantes. Eu não consigo chegar, ela é inteira nela mesma. É que nem eu dizer o seguinte: um teste de personalidade é o que mede personalidade. Mas eu pergunto, mas o que é personalidade? Bem, é o que o teste de personalidade mede. Ou seja, isso é uma definição e acabou, não falseável. Se eu usar isso para definir o teste de personalidade, eu tô ferrado, não tem como. E assim, por que eu acho que essa discussão de falsibilidade é tão importante na psicologia? Ela aparece assim ela aparece assim de certa forma em alguns pensadores fundamentais na história da psicologia que a gente estuda na graduação, que vão montar modelos que explicam a mente humana que são não falseáveis, né? A gente pegar a ideia, por exemplo, do inconsciente, ela é não falseável, é uma ideia que ela se completa em si mesma. E você não consegue aplicar ela ao método científico. E isso é uma discussão na própria psicanálise. Ela nem se pretende isso, na verdade, né? Mas essa ideia, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente na psicologia, para não montar questões, ou não montar hipóteses sobre a mente humana e sobre o comportamento humano que sejam não falseáveis, né? Como a ideia dos ETs ou o inconsciente. Eu não estou dizendo que eles têm o mesmo peso, obviamente, mas é importante ter isso em mente. Se a gente faz uma hipótese na psicologia, entendendo ela como ciência, nós precisamos poder testá-la, né? Agora o Gabriel fala um pouco aqui do ad hoc, né? Então, gente, seguindo um pouco nessa ideia das hipóteses, é muito interessante também quando a gente pensa na psicologia, quando a gente tem essa ideia de que a mente é uma coisa completamente diferente do corpo, né? Que é uma coisa que não é física, ela tá como se fosse num plano abstrato onde a gente não pode tocar. E essa ideia do inconsciente traz muito isso, onde é algo para além, algo metafísico. E bom, se é metafísico, a gente não consegue checar, realmente. Aí não tem o que fazer. Então o método não tem como abarcar. Mas só que toda vez que a gente descobre alguma coisa nova, toda vez que a gente avança um pouco mais na neurociência, na psicologia, em outros diversos campos, a gente descobre que alguma coisa é física. E a gente chega nessa conclusão, fica meio tipo, pô, toda vez que eu faço alguma coisa nova, eu consigo chegar uma resposta física. Somente a mente é uma coisa completamente diferente de tudo do mundo. Fica um pouco difícil, sabe, de sustentar certos argumentos. E a hipótese ad hoc, ela traz essa ideia de que eu começo a blindar a minha teoria para que ela não sirva de críticas. Eu começo a blindar ela de diversas formas. O Popper ele chama isso de imunização, né? É a ideia de você começar a discutir diversos outros pontos que vão começar a refutar as suas críticas com a sua própria teoria. Então, por exemplo, esse exemplo sai do livro do Carl Sagan, que eu gosto muito, que ele fala sobre eu chego para alguém e falo, poxa, eu tenho um dragão na minha garagem. Aí, beleza, eu tenho um teste de dragão, eu tenho um dragão na minha garagem. Aí, vamos lá, vou te mostrar. E quando chega lá, cara, cadê o dragão? Ah, ele é invisível. Ele tá aqui na garagem, mas ele é invisível. Ele, pô, tu tem um dragão invisível? Como é que eu sei que ele tá aqui? Ah, ele tá aqui, confia em mim, vou mentir pra você. Aí ele, não, então peraí, vamos pegar, sei lá, jogar uma farinha no chão, jogar alguma coisa pra vocês irem pisando e tal, pra ver que marca, sabe, da pata dele. Ele falou, pô, ótima ideia, mas ele flutua.
O dragão flutua, não tem como ver a marca do chão. Aí tu, cara, tá, deixa eu pensar em outra coisa. Se ele cuspisse fogo, a gente consegue botar, sei lá, um sensor infravermelho aqui de calor e ver que o fogo dele que tá saindo é, vai sair calor, né? Aí a gente consegue medir que ele tá aqui de verdade. Aí ele fala, ia ser ótimo se o fogo dele produzisse calor, mas não produz. Ele faz um fogo que não produz calor. Aí, pô, então sei lá, joga tinta nele. Vamos tentar tacar algum balde de tinta no dragão pra ver se pinta ele, a gente consegue ver. Também seria uma ótima ideia se ele não fosse translúcido, se ele não atravessasse as coisas quando a gente taca nele. Então, tipo, como é que você comprova que o dragão tá ali? Não tá, é somente a fala de uma pessoa. E essa a gente chega nesse ponto, que é impossível você falsear essa ideia, porque você sempre vai trazer um argumento toda hora desafiando o que a pessoa está querendo falar. E é muito importante a gente trazer isso porque ele não ser falseável, ele tornar essa impossibilidade de falsear, não significa que ela é verdadeira. Não é porque eu cheguei num ponto onde eu não consigo falsear minha teoria que ela é verdadeira, sabe? Esse é o ônus da prova. Então, é importante a gente ter essa ideia em mente quando a gente está falando de ciência, porque a gente está tentando provar empiricamente que algumas coisas acontecem. E a gente vai falar agora um pouco dos vieses que podem acabar acontecendo quando a gente está fazendo essa discussão de tentando aplicar o nosso método, né? Porque também nada é 100%. A gente precisa tomar cuidado para não influenciar na nossa pesquisa. Pode passar. Bom, aí nós temos alguns vieses da observação, que temos o viés de confirmação, que é quando o pesquisador observa somente aquilo que ele confirma a sua hipótese. É o famoso cherry picking, sabe? Eu vou lá, eu quero escrever um artigo sobre alguma coisa, e eu quero que minha teoria é que pessoas inteligentes gostam muito de arte. E eu vou lá e eu começo a pesquisar artigos que falam que pessoas inteligentes gostam muito de arte. E ignoro completamente todos os artigos que falaram que inteligência e gostar de arte não tem nada a ver. Eu começo a ignorar aquilo, então eu só vou pegar aquilo que eu quero. Isso não é fazer uma boa ciência, né? É literalmente você entender que existem diversas discussões e por que, que essas discussões estão acontecendo. Por que, que existem dois lados? Como que está sendo medida essa inteligência? Todos esses métodos são importantes para você construir um bom projeto de ciência, um bom projeto de método. Tem o viés da amostra, que ocorre quando é não selecionada uma amostra de forma representativa ou de forma aleatória. Então, a ideia é que, poxa, eu estou fazendo um teste, eu quero saber se pessoas que desenvolvem câncer, pessoas que desenvolvem câncer de mama. Aí eu pego uma amostra completamente masculina. A minha incidência vai ser baixíssima, mas isso está repetindo, está se refletindo no que a população que sofre com essa doença realmente acontece? Não. Eu estou fazendo uma amostra que não faz sentido para o que eu quero. Ou então eu pego uma amostra que vai exatamente confirmar o que eu estou buscando. Esse também é um problema que vai gerar resultados na sua amostra completamente enviesados, sabe? Tem o viés de resposta, que acontece quando sujeitos experimentais, por pressão social, por outros motivos, falsificam suas respostas. Na psicometria, a gente usa em alguns testes, principalmente aqueles que são um pouco mais polêmicos, quando elas vão fazer respostas, por exemplo, sei lá, uma entrevista falando se você é bom em trabalhar em equipe. É um instrumento que foi desenvolvido para aquela empresa que você quer medir o quanto que a pessoa é boa em trabalhar em equipe. E a pessoa vai lá e vai sempre, pô, se ela está aplicando para o emprego, ela vai responder que ela é muito boa em tudo. Todos os itens que aparecerem para ela, ela vai responder que ela é muito boa. Então, eu preciso fazer alguma coisa para lidar com isso. A gente tem os nossos itens de desejabilidade social, né? Que, que a gente começa a checar se a pessoa também tem uma alta desejabilidade social para checar se aquelas respostas condizem com a ideia de que ela está querendo agradar alguém. A autora que fala também sobre isso é a Viviane Depré, Vinciane Depré, que ela fala sobre o pacto de dupla ignorância, que quando normalmente um pesquisador ele está falando sobre fazendo um experimento é muito diferente de quando acontece no mundo real. Por exemplo, se um amigo chega para você e ele pergunta, pô, quanto você consegue pular 10 vezes aqui o mais alto que você consegue? Você vai perguntar, por que que eu vou ter que fazer isso? Por que que eu vou pular? Enquanto um pesquisador chegasse para você no experimento e falar, pula 10 vezes aí, você vai perguntar, quão alto eu pulo?
já existe uma questão ali de poder, que existe essa distância onde a pessoa vai tentar agradar. Então, o sujeito experimental pode tentar agradar ou tentar adivinhar o que o pesquisador está tentando medir, e isso pode acabar enviesando também a resposta. Então, também é uma coisa que é necessário ter cuidado. O viés de memória, que é onde o paciente pode relatar um acontecimento de maneira seletiva. Às vezes, num estudo de caso, ele pode contar uma história que ele começa a ignorar fatos que seriam muito importantes, ou então pode esquecer do que realmente a história, e você pergunta uma vez, ele fala uma coisa, na outra ele fala outra, e às vezes o efeito da memória pode acontecer isso. E como nós sabemos, a memória tem esse componente muito afetivo, né? Então, pessoas que têm algum trauma podem acabar trazendo relatos que podem realmente diferenciar do que aconteceu na verdade. Pode passar. Temos o viés da avaliação subjetiva, que é onde um pesquisador utiliza critérios subjetivos especiais para avaliar os resultados obtidos. Então, por exemplo, eu estou tentando medir o quanto uma pessoa gosta de arte. O meu critério a pessoa desenha bem. Só que aí eu não gosto de cubismo. Eu odeio cubismo. Aí a pessoa vai lá, desenha um negócio de cubismo e eu falo, não, isso aqui tá horrível. Então ela não gosta de arte, porque ela não desenha bem. É um critério completamente subjetivo, meu, sobre os meus gostos. E eu tô avaliando de forma meio porca, né? Porque eu não tenho nenhum critério objetivo e quando as pessoas forem tentar replicar o que eu estou fazendo, o meu experimento, a minha pesquisa, não vão conseguir, porque é simplesmente eu que estou decidindo se é bom ou ruim. Então tem essa questão de que tem que ser a neutralidade, né? Buscar a neutralidade e ser o mais detalhado possível no método para que seja possível replicar quando você for fazer essas pesquisas. O viés do tempo, que pode ocorrer quando a coleta de carro acontece em um momento muito específico que não é representativo do fenômeno em um estudo. Por exemplo, tô na rua e eu quero fazer uma pesquisa para falar quantas pessoas andam com guarda-chuva. Aí eu vou dar uma olhada na pesquisa, eu vou fazer uma pesquisa de quantas pessoas andam com um guarda-chuva. Mas na verdade está chovendo, já está chovendo. O número vai estar muito mais elevado de pessoas que estão andando com guarda-chuva, certo? É muito diferente do que se eu fizesse num dia de sol. Então, o momento que eu estou fazendo a minha mensuração também é importante ter em vista. O viés de publicação, que é o que o Guilherme tinha falado sobre a questão de publicar somente resultados positivos, você ignora os negativos, sendo que são tão importantes quanto, que é muito importante a gente saber o que não deu certo. A maior parte das pesquisas às vezes tendem a evitar falar o que deu errado, como se fosse uma falha, mas pelo contrário, também é um conhecimento, também é muito importante para o nosso avanço. O viés de adesão, que fala um pouco sobre a questão de adesão a uma intervenção, por exemplo. Eu estou fazendo uma pesquisa e intervenção numa clínica escola. Aí eu junto um grupo de pessoas, de 12 pessoas, com 12 sessões. Só que na metade das minhas sessões todo mundo desaparece. Todo mundo para de ir. Como é que eu vou fazer a comparação? Ou então pelo menos só ficam três. Se eu vou fazer a média da eficácia, sei lá, do aumento do nível de depressão, se o nível de depressão diminuiu depois da minha intervenção. Se eu vou fazer uma média, vai ser um pouco ruim, né? Porque antes eu tinha 6 pessoas, passou para três. Eu não sei quem são as pessoas que saíram, porque teoricamente ela é randomizada, é aleatório, os testes são anônimos. Então começa a ficar um pouco mais complicado a minha análise de resultados. Pode passar. E por fim, tem o viés de expectativa do pesquisador, que é quando você possui uma expectativa quanto ao experimento que ele sai de certa maneira, então pode afetar sutilmente a maneira que você trata os dados ou conduz o experimento. Nesse mesmo artigo da Depre, ela dá o exemplo de um pesquisador chamado Rosenthal, que ele fala lá dos Estados Unidos, eu não lembro qual era a faculdade que ele trabalhava, mas ele pegou um grupo de alunos dele e entregou um certo número de ratos. Para alguns alunos ele falou, olha, esse rato é muito inteligente, ele é muito bom mesmo. Aí chegou para outro grupo de alunos e falou, olha, esse rato aqui é burro, nossa, muito burro. Incompetente, completamente incapaz de sobreviver na natureza, por exemplo. Aí chega para um outro grupo de pessoas e fala, ó, esse rato aqui, ele é ok, tá aí. Ele faz o que tem que fazer. E aí ele pediu para ele me botar eles em alguns certos de labirinto, né? E pediu para eles fugirem desse labirinto. E para medir o tempo, quanto tempo esses ratos demoravam. Depois foi constatado que aqueles ratos, que aquelas pessoas que receberam a informação de que o rato era muito, muito inteligente, marcaram menores tempos do que aquelas pessoas que entenderam que o rato era burro. E isso por quê?
Porque, às vezes, quando eles estavam medindo ali, não foi explicado isso na pesquisa em si, apesar desses resultados, que, por exemplo, as pessoas, quando o rato já ia sair, eles já paravam de marcar o cronômetro. Apesar de ser objetivo, é um cronômetro, a pessoa, quando ele já estava prestes a sair, ele parava, porque ele sabia que ele ia sair, o rato era inteligente. Então, o nosso viés, a nossa expectativa do que vai acontecer pode acabar afetando a nossa interpretação dos resultados. Pode pensar. E por fim, nós temos a nossa pirâmide de evidências. Nem toda evidência ela tem a mesma força, né? Quanto maior o nível de evidência, mais para cima nessa pirâmide, maior o nosso nível de evidência. Enquanto mais para baixo, menos confiável e maior o número de vieses. Por exemplo, opiniões de expert. Uma pessoa que estudou sobre inteligência a vida toda. É, ela vai ter muitos conhecimentos, mas ela pode, por exemplo, ignorar tudo aquilo que discorda dela. É um expert na inteligência, mas mesmo assim ele ainda possui alguns vieses. Um relato de caso, por exemplo, para dar um exemplo para vocês, por exemplo, aqui na UFRJ nós temos o hospital universitário e, por exemplo, tem muitos casos graves, muitos casos raros também, porque é um hospital quaternário, então acaba fazendo muitos pacientes, estudantes de medicina acabam fazendo relatos de caso dos pacientes ali, porque normalmente acontecem coisas muito específicas que é importante trazer para a teoria. Tem uma teoria, por exemplo, falando que a leucemia não acontece tal sintoma. Mas aí o paciente chega lá no hospital quaternário e esse sintoma apareceu. Então você faz um relato de caso, fala, olha só, esse sintoma aqui apareceu dessa forma. Talvez a nossa teoria tenha que abarcar mais coisas. Então traz uma ideia de que o relato de caso, apesar dele ser mais singular, ser mais pontual, ele ainda é necessário para conseguir corroborar os diversos aspectos que é possível abranger, sabe, dentro de uma teoria. Os casos controle, como eles funcionam? É a ideia de que você precisa construir um grupo onde você quer estar exposto àquele estímulo e um grupo que não está exposto ao estímulo. Por exemplo, eu quero checar o desenvolvimento de câncer de pulmão em pacientes com câncer, em pacientes que fumam. Aí eu vou pegar um grupo que fuma e um grupo que não fuma. E eu vou acompanhar depois de 6, 7 anos. Aí eu quero depois ver a incidência. Qual esse grupo de pessoas que fuma? Qual foi a incidência de câncer de pulmão? Aquele grupo de pessoas que não fumam. Qual foi a incidência? E eu vou comparar. E aí eu vou fazer o odds ratio, que é basicamente é uma probabilidade de ver quantas vezes mais acontece no grupo no meu grupo de caso do que no meu grupo de controle. E é muito importante nesses grupos de caso controle que a minha amostra seja muito parecida, porque senão você pode criar exatamente aquele viés de amostra, que não vai ser tão pareada. Por exemplo, eu tenho um grupo que precisa ser mais homogêneo possível entre os dois. Então, se eu tenho que ter um grupo de classes sociais parecidas, com etnias parecidas, com gêneros proporcionais, para que seja possível fazer essa comparação de fato e diminuir o número de variáveis que possam estar interferindo naquele problema. O estudo de coorte, que inclusive é um estudo que o Guilherme, a Amanda, eu e outros duas pessoas que estão aqui também, acho que na chamada, estão participando, a gente normalmente escolhe uma população e vai fazer um estudo específico com essa população de forma um pouco mais longitudinal. O estudo de coorte também pode ser retrospectivo, você acompanhar os casos e, que já aconteceram. O nosso, por exemplo, a gente está checando níveis de bem-estar, depressão, ansiedade, é, acho que são mais afetos positivos e negativos em pacientes com doenças de Chagas. Então a gente pega esse grupo de pacientes com doenças de Chagas e está checando neles especificamente se esses níveis aumentam ou diminuem comparado à população geral. Eu não tenho uma população controle, minha população controle é a população geral. E eu estou estudando aquela população específica. Os ensaios clínicos randomizados, que a gente também está fazendo parte desse estudo na escola clínica, né, que a gente tem na UFRJ, por exemplo, eu pego três grupos. Um grupo que vai sofrer intervenção, um grupo que, no nosso caso, né, a gente tem três grupos. É um grupo de intervenção onde vai ser aplicada a terapia em grupo, um grupo de intervenção onde vai ser a terapia individual e um grupo controle que é a lista de espera. E eles vão ser randomizados. Por que randomizados? Porque é importante que a gente distribua aleatoriamente essas pessoas entre esses grupos para que não possua esse viés da amostra. Que a gente não coloque pessoas com mais autoestima de um lado ou pessoas com mais autoestima de outro. Nosso caso, a intervenção é sobre autoestima, né? Checar os níveis de
autoestima nesse grupo que a gente está medindo. E o grupo controle, por que que é importante a gente ter esse grupo controle ali? Aquele grupo ali na lista de espera, para saber se não foi somente a influência do tempo. Porque às vezes a autoestima pode ser somente aumentar durante o tempo. Pode acontecer isso. Temos também a revisão sistemática, que fala sobre um grupo. Você faz normalmente uma revisão sistemática, tem diversas formas, tem a revisão sistemática que é um. Não é de literatura, mas enfim, revisão sistemática de literatura, vamos falar dessa aqui que tem o maior nível de evidência, que ela fala normalmente respondendo uma pergunta de pesquisa, e ela é toda qualificada de forma objetiva. Então, como é que eu posso dizer? Ela vai ser detalhada de como você vai fazer pesquisa, quais são os artigos que vão ser incluídos, quais são os artigos que vão ser excluídos. Você vai revisar tudo que tem na literatura daquele objeto de pesquisa que você está querendo checar, e a partir disso, você vai tentar fazer uma síntese do que está sendo discutido na literatura. E é diferente da meta-análise, que ela vai pegar a parte quantitativa. Então, se eu estou checando, por exemplo, a TCC, eu quero checar o quão eficaz é uma TCC. Eu vou pegar uma meta-análise de vários estudos que mostraram, pode ser ensaio clínico randomizado, pode ser estudo de caso-controle, relato de caso. E eu quero pegar todos esses estudos e tentar quantitativamente fazer essas comparações. E por ser um número de estudos muito grande, que normalmente a gente pega, sei lá, a última meta-análise de TCC que saiu, eram mais de 3.000 estudos, por ser muito grande, o erro diminui muito, porque o N é muito grande. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, que quanto maior o nosso nível de evidência, mais claro as coisas acontecem. E também é importante a gente trazer aqui a ideia de que não uma verdade absoluta. A gente não está tentando chegar, a meta-análise não traz uma verdade absoluta. A ciência ela não se propõe a isso. Eu posso falar para vocês que, por exemplo, o Sol vai nascer amanhã. Eu não tenho 100% de chance de certeza disso. Pode ser que não aconteça, mas é muito provável que vai acontecer. E é isso que a gente tenta fazer na ciência. É muito provável que aconteça tal coisa. A probabilidade é bem alta. E a gente está tentando chegar sempre a esse método probabilístico de como as coisas acontecem no mundo. Pode passar. Agora Aqui você. a gente só ia comentar do cronograma, mas antes disso, a gente podia dar uma respondida nas perguntas do chat, ou quem quiser tirar uma dúvida. Depois ainda a Amanda vai apresentar uma coisa bem interessante para vocês, que é como é que foi feito o desenho de uma pesquisa na psicologia social. Aí perguntaram qual que é a diferença de coorte para transversal. Coorte é o grupo de pacientes ou de amostra que você está utilizando, assim, onde ela não é só um recorte, mas é o grupo que você dispõe, às vezes pacientes que são acompanhados cronicamente em um laboratório, num hospital, isso é uma coorte, né? Transversal é o tipo de evidência que você vai coletar. Então, transversal seria eu vou observar esse grupo nesse momento, ou seja, eu vou coletar descrições estatísticas sobre o nível de depressão deles agora. Pum. Eu pego essa evidência, ela está posta no tempo. É como se a linha do tempo estivesse aqui e eu faço um corte nela. Pum. E esse meu corte essa filipeta que sobrou, que ficou, é justamente a transversalidade, né? Estudos longitudinais, então, um estudo transversal seria que você coleta dados em um determinado ponto do tempo. Estudos longitudinais é o que você vai coletando evidências ao longo do tempo. Então, eu vou acompanhar gêmeos ao longo da vida deles, e isso seria um estudo longitudinal. Perguntaram se vai ficar gravado. Não sei, Gabriel, você conseguiu gravar? A gente não estava conseguindo. Conseguiu, então está gravado. De que forma contornar essas questões de desejabilidade social, os viés de resposta em instrumentos de autorrelato? Tem duas formas. Você pode botar junto ao seu instrumento uma escala de desejabilidade social, mas o que parece que é mais interessante é você trabalhar com instrumentos. Ai, esqueci o nome, que são indiretos. Amanda, qual que é o nome daqueles instrumentos que você não tem que pensar muito, que Os você. IATs, talvez? Implícito. Implícito. Tá. Pode trabalhar com Implícito. escalas Mas implícitas. daí não é autorrelato, né? Realmente não vai ser autorrelato, mas é uma De forma, né? autorrelato é a pessoa respondendo por ela mesma, né? Ela É. dando a percepção. E daí a gente está avaliando a Uhum. percepção dela que ela tem por ela e Uhum. não tem muito como controlar a, tanto a percepção quanto a resposta que ela quer dar e não é verdade, né? É. Então não tem muito como controlar isso. Os viés de resposta, você consegue trabalhar eles
às vezes, dispondo quantos itens a pessoa pode responder. Então, tem os viés de resposta de centralidade, onde a tendência da pessoa é marcar sempre o centro. Aí você pode fazer uma escolha forçada e botar um número par de respostas. Assim, esses vieses, enfim, você pode ir tentando contornar eles, mas nunca vai se blindar de vieses em instrumentos de autorrelato, não tem como. Então, ele acaba medindo ali a percepção da pessoa, assim, não tem tanto como fugir disso, mas isso é levado em consideração, tal, é uma grande discussão da psicometria, é um ponto importante, né? Assim, quando isso é importante, quando a pessoa tem uma maior, tu acha, né, tu acha que vai ter maior probabilidade da pessoa responder não, de maneira sincera, tipo no caso de uma seleção, né, todo mundo quer passar, então tudo bem responder uma coisa que não é tão, não é a percepção que tu tem ou que tu acha, né. Então o ideal é a gente avaliar de outras formas, né, então avaliar, por meio de observação do comportamento, né, fazer outros modos de avaliação. O do Guilherme falou é por testes implícitos, pode também ser, né, mas, mas instrumentos de autorrelato, não. Pode ser outra forma de avaliação é heterorrelato, né, tu perguntar para outras pessoas como que é aquela pessoa, né. Então, como a gente consegue resolver isso é coletando dados de diferentes fontes e diferentes métodos de coleta de dados. Hum. Vamos seguir as perguntas. Você respondeu essa aqui, ela perguntou se eu não consigo falsear numa verdade, é justamente isso, não quer dizer que não é verdade, quer dizer que a gente não consegue aplicar o método científico. Pode ser verdade, quem vai saber se é verdade? A grande questão é como que eu vou saber se é verdade? E Os ainda mais ETs podem estar controlando, né, Guilherme? Não quer é, dizer. No final das acho que a contas, é questão um confia em mim, eu estou dizendo a verdade. é, um pouco isso. Essa questão não dá para aplicar o método científico, não significa que ela tem menos valor, que ela é mais verdadeira ou menos, até porque essa questão de ser verdadeiro também não. A ciência ela não diz o que é verdadeiro, ela diz o que tem evidências, né? Também, então seria uma hipótese não falseável é aquela que a gente não consegue gerar evidências para ela. Acho que seria por aí. O Bruno fez uma pergunta muito difícil. Ele fez o seguinte, ó: acredito que seria muito mais uma dúvida polêmica. O texto traz o método do construtivismo para avaliação e antes agrega o aspecto do pesquisador conter uma teoria. No entanto, existe esse conflito da validação das matérias observáveis e as que não seriam, entre aspas, a exemplo da teoria psicanalíticas. Então, existe alguma contribuição ao método que ainda seja subjacente para fazer a testagem desses apontamentos subjetivos, metafísica e psique? Eu não entendi exatamente. Você está perguntando se existem contribuições do método científico para hipóteses e teorias que se baseiam nessa questão não científica, seria isso? Não sei se você quer falar, pode abrir o microfone ou não entendi tão bem assim. Isso, seria quais contribuições a ciência pode dar? Eh, eu acho que dá para fazer uma testagem de resultados. Então, se a gente, por exemplo, a terapia comportamental cognitiva, ela se propõe a testar a eficácia dessas intervenções. Agora, se a gente pode testar a eficácia dela com as da psicanálise, né? Testar não está invalidando o método. Você vai usar a metapsicanálise da forma com que você sempre usou. Mas agora a gente vai, vamos ver qual que tem a maior eficácia na intervenção, qual que gera mais resultados positivos, menos resultados negativos. Você poderia botar ela à prova, assim, ao rigor do método científico, não na sua construção intrínseca de como teoria, mas nos resultados que ela gera. Mas isso também não é uma coisa que as pessoas da psicanálise normalmente gostam, porque elas vão desconfiar justamente de como que a gente está medindo essa eficácia. Então, até porque geralmente as teorias que não usam método científico, eles desenvolvem, às vezes, métodos muito sofisticados também, por exemplo, que eu acho que é a cartografia do Deleuze, eles vão utilizar métodos que não é método científico, mas epistemológicos ali para conseguir construir a teoria. Então, normalmente eles não se arriscam assim, normalmente não se põem à prova da ciência por questões, porque eles acham que aquilo pode prejudicá-los, ou então que aquilo não faz sentido dentro do que eles estão propondo, mas eu acho que normalmente tem esse corte, essa separação muito forte das teorias científicas e da psicologia que não são. E isso gera uma grande briga, assim, vocês que são da psicologia, sabem, dentro dos departamentos, assim, mais entre os alunos que os professores, né, né, você é dessa linha, eu sou dessa que é melhor, que é XY, então, eu acho que não rola uma conversa tão
interessante, assim. Sei que, Gabriel, Amanda, vocês alguma coisa a comentar sobre isso? Eu acho que tu respondeu muito bem. Por meio da ciência, né, método científico, a gente consegue só testar hipóteses que são verificáveis. Então, eu posso falar que a ansiedade, que eu consigo medir, vai diminuir em pacientes submetidos a tal terapia, né, após tantas sessões, não sei o quê. Daí isso eu consigo, é verificável. Eu meço a ansiedade antes, ansiedade depois, pego um grupo controle e comparo se aumentou ou diminuiu. Eu consigo verificar a eficácia de uma psicoterapia. Agora, verificar a teoria, não tem como, porque não falseável, né? O que o Guilherme falou, quando a gente não consegue formular hipóteses que são verificáveis, no caso do inconsciente, a gente não consegue medir o inconsciente, a gente não consegue acessar o inconsciente, então não tem como método científico ser aplicado aí. Uhum. Isso não quer dizer que daí volta na pergunta acho que é da Giovana, se era a Giovana, se é verdadeiro ou não. A gente não tem como saber, né? Assim, pelo método científico não tem como saber. Uhum. É Bem, também, só para pode falar, acrescentar, Gabriel, fala. é que também se você vai aplicar, por exemplo, você vai fazer teste de eficácia e fazer mensurações de ansiedade na pessoa, a pessoa que está aplicando a questão da psicanálise ou de outra que não adote métodos mais empíricos de comprovação, ela vai ter que se pôr no local onde ela vai ter que adotar uma certa operacionalização de um conceito, de uma questão física de como se expressa aquilo ali, como é que é a ansiedade na psicanálise, como é que ela conseguiria mensurar isso. Para ela fazer essa comparação, para checar a eficácia, talvez seja necessário isso. Como é que ela vai fazer? O paciente vai relatar, beleza, mas quanto que o paciente relata é realmente uma comprovação de uma melhora. Tem outros diversos pontos que podem entrar em questão quando você vai fazer isso em métodos que não consigam necessariamente abarcar isso. Aí a Ana Carolina perguntou: o ensaio clínico pode ser a partir de relatos de casos, isso diminui a confiabilidade? No princípio, não, porque os relatos de casos, eles normalmente são feitos depois. Então, vamos dizer que está acompanhando um paciente que tem um transtorno raro, que ele tem um transtorno dissociativo de personalidade, né? Aquele que parece um fantástico, que é super raro. Você quer fazer um relato de caso. Assim, você vai fazer um relato de caso, você já tratou a pessoa, você já está encontrando com ela há um tempo, e você vai relatar de maneira retrospectiva o que você está fazendo. Os ensaios clínicos, você vai selecionar as pessoas que vão participar do ensaio, você vai randomizar elas, você vai muitas vezes pode botar um grupo controle, você pode aplicar uma questão do duplo cego. Então, não que diminui a confiabilidade, ela não vai diminuir a precisão nesse sentido, mas ela vai diminuir a força da evidência que isso vai gerar, né? Um relato de caso é sempre muito bem-vindo, ainda mais para casos muito raros, né? Se você, por exemplo, abrir o DSM no transtorno de personalidade dissociativa, transtorno dissociativo de identidade, você vai ver que tem a parte de epidemiologia lá é muito escassa, porque eles têm 9 casos de homens, 4 casos de mulheres, não é o suficiente nem para dizer prevalência de sexo, né, nesse transtorno. Então, os relatos de casos são muito importantes, sim, mas eles não têm a força da evidência de um ensaio clínico e de outras questões que estão ali na pirâmide das evidências, né? E ele pergunta sobre uma questão de TCC que a gente já pode abordar, mas pergunta se a gente fala, eu acho que você no FRJ a gente vê muitas aulas de psicologia baseada em evidências, não é? Agora eu perdi a pergunta, mas era uma coisa assim, na UFRJ vocês têm muitas aulas de psicologia baseada em evidências? Pouquíssimas, muito poucas, assim. Muito poucas. As nossas aulas de metodologia científica são basicamente aprender a escrever em ABNT, e são poucas as matérias realmente que se dão a trabalhar. A Amanda é uma das salvadoras, no sentido que ela sempre dá uma aulinha de método científico, então, mas não é muito comum, não. Bem, eu acho que a gente pode continuar respondendo as perguntas. Tem uma pergunta de TCC, que é sobre processamentos automáticos no TCC. Ele não pode ser falseável, certo? Mas mesmo assim, o TCC tem grandes evidências. Boa pergunta. Eu não sei. O que vocês acham? O pensamento automático ele pode ser falseável? Pensamento automático é um pensamento, né? A pessoa te relatou que ela pensou aquilo. Então, o que vocês acham, Gabriel, Amanda? Rebeca, se estiver por aí também, que é. Porque isso não é uma hipótese, né? Uhum. Mas é palpável, assim. A ideia de que eu consigo acessar o pensamento automático é um pouco essa ideia. Isso, Eu imagino que você consiga, porque o paciente relata. Às vezes ele está falando,
ele espera saber, o pensamento automático aparece, ele está vindo... Pensamento automático é qualquer pensamento que a gente tenha, né? Então, eu acho que o pensamento automático, o próprio paciente, você, na clínica, a gente fala no CC, você treina ele, e você ensina ele a identificar os próprios pensamentos automáticos. Então, assim, você está identificando aquilo, né? Ele está ali presente, você consegue... tem como medir dizer ele de sobre, alguma forma ou verificar ele de alguma forma? Por exemplo, eu posso perguntar para o Gabriel: Gabriel, tu está tendo pensamento automático sobre uma baleia azul nadando no Oceano Rosa? Agora Sim, ele o vai tempo ter, né? todo. Agora ele vai ter. Mas tu vê que eu consigo verificar se está tendo? Então, tudo bem, né? Então, porque a questão da ciência, eu não sei qual texto, até acho que foi o Bruno que falou do texto que vocês passaram no É aquele grupo primeiro lá, ali, foi ó, do Metodologia de do Pesquisa Científica da Castanhon. Psicologia. Não, É do da Breakwell. Breakwell. Da Breakwell. Eu falei, eu ia até responder para o Bruno, mas eu falei, vou saber qual que é. Um texto muito bom, tem artigos, é do Castanhon. Vou descrever aqui que ele fala muito bem da ciência em psicologia. Então, é bem legal. Quem se interessou pelo tema é interessante. E eu falei isso porque, não sei. Tinha perguntado se o pensamento automático era verificável, falseável, né? Mas, enfim, agora já não sei. Eu ia fazer algum link, mas me perdi. Bem, a gente... antes da Amanda, eu queria que você pudesse falar sobre aquilo que a gente tinha comentado, aquela apresentação. Tá. Né? Só repassando aqui o cronograma, eu vou botar já o texto da próxima sessão, nosso encontro, e a partir de agora vai ser psicometria mesmo, a gente vai começar com a história dos testes, mas essa encontro é padrão, assim, de falar de método científico. A partir do encontro que vem, falando de psicometria, começando com o grande Pasquale, e aqui já leu, sabe que o cara é fera, que é um dos fundadores aí da psicometria no Brasil, enfim. E tá aí, posso botar no grupo de novo, ou na bibliografia. Vai compartilhar aí, mano, já? Vou. Tô aqui, ó. Deixa eu só mandar esse texto aqui Sim, o do Castanhon, né? Castanhon. Ele fala exatamente isso, de como que da psicologia enquanto ciência, né? Uhum. Interessante. Aí, E mas... daí fala um pouco dessa dificuldade que nem toda psicologia aqui psicologia como ciência moderna. Acho que tinha até eu vou colar aqui no coisa aqui, depois vocês... Depois eu passo por eles. Tá aí, ó. Beleza. Antes da gente passar para a apresentação, só para confirmar com a galera se eles preferem que a gente fique mandando os textos no grupo mesmo, se a gente cria um drive e coloque os textos lá disponível para vocês, o que vocês preferem? Criar o drive é sempre uma boa. Né? Tá bom. Eu posso criar o drive com os textos, para vocês quiserem ir adiantando a leitura, né? Duvido, mas tudo bem. Se vocês quiserem ir lendo os textos e adiantar. Livre os dois. Beleza, a gente cria o drive e os encontros eu mando antes. Também o PDF para vocês, eu faço os dois, então. Vamos lá? Eu vou parar de compartilhar aqui, então. Deixa eu achar aqui. Então, vocês estão vendo aí? Uhum. Então, deixa eu ver se eu volto aqui. Bom, só para introduzir, mas vou ser rápido. Eu vou pegar minha caneta, porque eu gosto de dar aula remota com essa canetinha. Tá, então, os meninos falaram super bem, né? Então, psicologia, o que é psicologia, vocês já devem saber, né? É o estudo científico, né? Dos processos mentais e do comportamento humano, né? Então, a psicologia utiliza o método científico, né? O objetivo da psicologia é descrever, explicar e prever, né? Os objetos da psicologia, que são os processos mentais e os comportamentos, né? E daí, a gente pergunta, né, então, se a gente sabe qual que é o método que a gente vai aplicar e qual que é o objeto são os objetos da psicologia, de onde que vem essas perguntas de pesquisa, né? Então, a gente
tem as ideias das pesquisas, né? Tem a gente que vocês, provavelmente, todo mundo gosta aí de pesquisa, normalmente quem gosta de ciência, né, gosta de psicometria, gosta de pesquisa, de onde que vem, né? E o Guilherme falou, né, vem normalmente da observação, né, vem da observação da vida real, né, dos eventos da vida, ou da observação quando a gente está lendo outras coisas, os que outros falaram, né, o conhecimento das outras pessoas. Daí tem um experimento muito famoso em psicologia social, que a pesquisa, a pergunta de pesquisa, né, a pesquisa derivou de um caso bastante trágico, né, então, não me lembro que ano que foi, mas Amanda, rapidinho. foi, Seu sim. celular tá perto do microfone? Ah, eu sei o que é. Tá, mas tá ruim? Tá dando uma interferenciazinha. Assim, não incomoda muito não, mas se for o celular é mais fácil de ouvir. Peraí, Se não der, não tem problema não. deixa eu ver qual que é. Acho que parou já Joguei agora, pra né? lá. Parou. Melhorou? Aham. Melhorou. Joguei pra lá. Era o celular. Eu não sabia que dava interferência no coisa. Tá, então, o que eu estava falando? Ah, tá, não me lembro que ano que foi, mas bastante tempo atrás, tá? Antes dos anos 70. Aconteceu esse evento trágico, né? Que a Kitty Genovese foi assaltada no Queens, na cidade de Nova York. O ataque, né? Esse assalto durou 45 minutos. Durante esses 45 minutos, ela pediu ajuda, gritou por ajuda, pediu para as pessoas ajudarem, né? E ela foi esfaqueada, né? Morreu. E depois quando os policiais foram interrogar, eles viram que pelo menos 38 pessoas tinham escutado, né? Ela pedir ajuda, mas ninguém ajudou, ninguém nem ajudou, ninguém nem chamou a polícia, né? Então, foi um evento que chamou muita atenção, né? Vamos dizer, vamos acreditar que seja um evento raro, né? Que aconteça, mas chamou muita atenção e as pessoas quiseram saber o que aconteceu, né? Como que pode ter acontecido isso, né? Um monte de gente ter escutado os pedidos de ajuda dela e ninguém tenha ajudado, né? Então, às vezes as perguntas de pesquisa vêm desses eventos, né? Desses eventos trágicos, eventos que comovem, né? As pessoas. E na época, o que se deu, né, o que foi mais, a explicação que foi dada para essas pessoas, para esse evento, né, foi que tá aqui, né, que a maioria das pessoas era apatia, né, dos vizinhos, a indiferença, a insensibilidade que estava sendo gerada pela grande cidade de Nova York, né, então estavam atribuindo, né, a fatores internos da pessoa, né, então as pessoas estão se tornando apáticas, as pessoas estão se tornando indiferentes, insensíveis, ao pedido da ajuda do outro, né, ao sofrimento do outro, né, e daí tem conto, né, é que vieram perguntar para um dos pesquisadores depois que desenvolveu a pesquisa, por que esses nova-iorquinos, né, por que os nova-iorquinos eram tão apáticos, né, então já assumindo que eles eram apáticos, como que pode, né, ele ter essa personalidade aí, né, de não ajudar o próximo, né, e daí os pesquisadores, que são o Latany e o Darley, que fizeram essa pesquisa depois, que eu vou mostrar para vocês, perguntaram, será que é um fator interno, né, a gente vai atribuir essa causa desse comportamento aí de maneira interna das pessoas, ou será que é alguma coisa da situação social? Será que tem alguma coisa no contexto social que faz com que as pessoas ajudem mais e em alguns contextos sociais faz que as pessoas ajudem menos, né? Então, a hipótese que eles formularam, e daí a gente vê que a gente consegue
verificar, né? Então, quanto mais pessoas testemunham uma emergência, menos provável ela intervirão. Então, é uma questão de quantidade de pessoas. O que está, a variável que está causando aí, né? Que está influenciando a intervenção de ajuda, né? É a quantidade de pessoas que testemunham uma emergência, não outros fatores de personalidade ou fatores internos, né? Então, essa hipótese eles testaram, né? Isso aqui era uma teoria deles, né? E eles foram testar essa hipótese aplicando o método científico, tá? Então, aqui tem o método experimental, né? O que é esse método experimental? Que o Guilherme já falou, né? Mas é quando a gente tem uma alocação aleatória. Então, a gente tem, vamos pensar, né? A gente tem um grupo, a hipótese é que quantidade de pessoas que estão vendo está influenciando no comportamento de ajuda, né? Então, essa aqui é a nossa variável independente e essa aqui é a nossa variável dependente. O que é um experimento? Experimento é a gente manipula essa variável independente. Então, eu vou fazer um grupo de 2 pessoas, eu vou fazer um grupo de 3 pessoas, eu vou fazer um grupo de 6 pessoas, vou aumentando o grupo aqui, porque essa é a minha hipótese, e eu vou observar qual que é o efeito, qual que é esse comportamento de ajuda, né? Então, a minha hipótese é que quanto mais pessoas, menos o comportamento de ajuda, quanto menos pessoas, mais o comportamento de ajuda, tá? Então, o método experimental, ele vai alocar pessoas aleatoriamente, tem que ser aleatoriamente para a gente ter maior chance de não ter, para ter um grupo, para cada grupo tenha a mesma composição, né, a mesma, sejam semelhantes, sejam com as mesmas características nos 3 grupos, não pode pessoas que são mais empáticas aqui, menos empáticas aqui, e menos ainda empáticas aqui, né, então, porque teria outra variável impactando e não só a quantidade de pessoas. A gente quer grupos que sejam semelhantes, né, que tenham todas as outras características que podem impactar, que sejam controladas, né. Tá? Então, a seleção aloca aleatoriamente os participantes em diferentes condições, aqui são as condições, né, diferentes condições de quantidade de pessoas, e se assegura, então a gente tem um controle aqui, né, de que elas sejam idênticas, então todas as situações, todo o restante tem que ser idêntico, exceto pela variável independente, que vai ter 2, 3 ou 6 pessoas, tá? Que aquela, por hipótese, tem um efeito causal na resposta das pessoas. Tudo bem? Tá? Então, vamos ver como que foi esse experimento do Latané e do Darley, tá? Aí tem o experimento deles, o artigo que eles descrevem o experimento, é bem legal. Eu vou mandar para os meninos, depois eles mandam lá para vocês, é curtinho o experimento, é legal quem tem interesse aí para ler, tá? E daí eu vou ler aqui para vocês, para a gente ver como que foi. Fiz uma tradução no Google, então deve estar, tem algumas coisas. Então, qual que é a visão geral? Então, quando a gente está lendo um artigo, a coisa mais importante da gente ler com maior atenção é o método e os resultados, né? Então, porque o método vai descrever como que fez, e daí a gente vai poder replicar ele em outros estudos, e os resultados é o que ele achou, se ele refutou ou não refutou a hipótese dele, tá? Então, peguei aqui algumas partes do método. Então, um estudante universitário chegou ao laboratório, então era um experimento que foi feito no laboratório, e foi conduzido a uma sala individual, de onde o sistema de comunicação lhe permitia conversar com os demais participantes. Foi-lhe explicado que participaria de uma discussão sobre problemas pessoais associados à vida universitária e que a discussão seria realizada pelo sistema de intercomunicação. Então, eles só podiam falar, então a pessoa chegava, ia para uma salinha,
e eles só podiam conversar com outras pessoas que ele achava que tinha nas outras salas, depois a gente vai ver que não tinha ninguém, mas que por comunicação, por microfone e foninho, né? E não presencialmente, a fim de evitar constrangimentos, preservando o anonimato dos assuntos. Na verdade, eles queriam era controlar a situação e colocar só aquela pessoa num ambiente para ver o comportamento da ajuda dela, né? Durante o curso de discussão, um dos outros sujeitos sofreu o que parecia ser um ataque nervoso muito grave. Esse sujeito aqui era um cúmplice do experimentador, então era uma pessoa, na verdade era só uma voz que eles gravaram, tá? Mas a pessoa acreditava que era uma pessoa que ia ter um ataque nervoso, ela não sabia, né? Ela achava que era um participante que nem ela, semelhante à epilepsia. Durante o ataque, foi impossível para o sujeito conversar com os outros debatedores ou descobrir o que eles estavam fazendo em relação à emergência, se é que estavam fazendo alguma coisa. Então, eu não sabia, se eu fosse participante, eu não ia saber se outras pessoas que estavam nas salinhas estavam ajudando ou não aquela pessoa que aparentemente estava tendo epilepsia. A variável dependente foi a rapidez com que os sujeitos relataram a emergência ao experimentador, e a principal variável independente foi o número de pessoas que o sujeito pensava estar no grupo de discussão. Então, foram 93 mulheres, 12 e 13 homens, estudantes do curso de psicologia da Universidade de Nova York. E o método, como que foi? Então, ao chegar para o experimento, o sujeito se viu em um longo corredor com portas que davam para várias salas pequenas. Um assistente do experimentador, né, encontrou, levou a uma das salas e sentou à mesa. Depois de preencher um formulário de informações básicas, o sujeito recebeu um par de fones de ouvidos com o microfone acoplado e foi instruído a ouvir as instruções. Tá? Então, imaginem aí. Pelo intercomunicador, o experimentador explicou que estava interessado em aprender sobre os tipos de problemas pessoais enfrentados por estudantes universitários normais em um ambiente urbano de alta pressão. Então, isso aqui foi o engodo da pesquisa, né? Normalmente, em experimentos, a gente tem um engodo, uma história que a gente inventa, né? Um motivo para que a gente não dá para dizer para o participante, eu quero saber se tu vai ajudar ou não vai ajudar uma pessoa que vai falar que está tendo epilepsia, né? Então, senão isso vai influenciar o comportamento dele, né? A gente quer que apareça o mais possível, mais real, mais natural, né? Do que é da vida normalmente, né? Então, quando a pessoa ajuda, porque ela não é que ela está participando de uma pesquisa sobre isso, né? Então, fizeram essa história aí, contaram essa história para não influenciar o comportamento da ajuda. Ele disse que para evitar possíveis constrangimentos em discutir problemas pessoais com estranhos, vários cuidados foram tomados. Primeiro, os sujeitos permaneceriam anônimos, então ninguém se conhecia ninguém, né, ninguém podia saber quem que era, tu não sabia quem que estava nos outros quartos, razão pela qual foram colocados em salas individuais, em vez de cara a cara. A verdadeira razão para isso foi permitir a simulação dos outros assuntos e da emergência pelo gravador, né, então era tudo gravado, as outras participações, né. Em segundo lugar, como a discussão poderia ser inibida pela presença de ouvintes externos, o experimentador não ouviria a discussão inicial, mas obteria a resposta do sujeito posteriormente por questionário. Então, eles falaram isso, que o experimentador não estaria lá, não estaria escutando. Por quê? Porque se o sujeito participante soubesse que o experimentador também está escutando, pode influenciar o comportamento dele, né? Então, foi dado outro engodo, né? O verdadeiro propósito disso era remover o experimentador, obviamente, responsável do local da emergência. Tá? Os sujeitos foram informados de que, como o experimentador não estava presente, era necessário impor alguma organização. Cada pessoa falaria por sua vez, apresentando seus problemas ao grupo. Então, primeiro começava uma pessoa, depois o microfone ia se silenciar e ia ter o espaço, ia ficar verdinho lá o microfone para outra pessoa poder falar, e todos os outros microfones ficavam desligados, né?
A seguir, cada pessoa, por sua vez, comentaria o que os outros haviam dito e, finalmente, haveria uma discussão livre. Um dispositivo automático regularia essa sequência de discussão e o microfone de cada sujeito ficaria ligado por cerca de 2 minutos. Isso foi feito porque para o participante, né, o sujeito da pesquisa, que só tinha um, não tentar se comunicar com as outras pessoas e tentar saber se alguém estava ajudando, já tinha ajudado, né, então essa foi uma maneira de deixar o sujeito controlar o comportamento da ajuda dele. O único modo que ele poderia ajudar é saindo da sala e indo procurar alguém para ajudar, né, fazer algum comportamento de sair da sala. Não ia conseguir falar pelo microfone, né. Enquanto qualquer microfone estivesse ligado, todos os outros microfones estariam desligados. Apenas um sujeito, portanto, poderia ser ouvido na rede a qualquer momento. Os sujeitos foram assim levados a perceber, quando ouviram mais tarde a apreensão, que apenas o microfone da vítima estava ligado, que não havia forma de determinar o que qualquer uma das outras testemunhas estava a fazer, nem de discutir o acontecimento e a possível solução com as outras. Depois dessas instruções, né, a discussão começou, tá? Então, o cúmplice do experimentador, que é a pessoa que vai depois simular uma convulsão, né, falou primeiro, dizendo que achou difícil se adaptar à cidade de Nova York, aos estudos, muito hesitante, com um evidente constrangimento, ele mencionou que tinha tendência a ter convulsões, principalmente quando estudava muito ou fazia exames. As outras pessoas, incluindo o sujeito real, revezavam-se e discutiam problemas semelhantes. O sujeito ingênuo, né, o que era o participante, falou por último na série, após a última voz pré-gravada ter sido tocada. Quando chegou novamente a vez da vítima falar, daquela que tinha falado primeiro, ele fez alguns comentários relativamente calmos e depois ficou cada vez mais alto e incoerente. E continuou. Aí tem a tradução do que mais ou menos a voz, né, no microfone falou, no áudio falou, e é um pedido de ajuda, né, então, eu preciso de alguém, me ajuda, né, seria bom que se alguém se pudesse me ajudar, tem alguma coisa acontecendo, socorro, tá, então, né, e daí tinha a pessoa fez de maneira para o sujeito acreditar que aquela pessoa estava tendo um ataque de epilepsia, já que ele tinha relatado que tem em frequência, né, então estava fácil da pessoa identificar isso, porque ela tinha acabado de escutar, né, de evocar isso da memória, né. Então, depois ele fica quieto, então ele faz esse pedido de ajuda, fica quieto e o microfone fica mudo, né. E daí começa a medir a variável dependente, tá? Lembra que a gente tem a variável independente, que é a alocação nos grupos, e a variável dependente é o tempo que o sujeito, né, que o participante, né, vai pedir ajuda, tá? Então, começa o tempo até ele pedir ajuda ou, né, esperar o experimentador assistente esperava fora dos cubículos. Se após 6 minutos o sujeito não saísse da sala, o experimento terminava. Então, se em 6 minutos o sujeito não saía para pedir ajuda, terminava o experimento, o assistente falava sobre a natureza do experimento, independente, né, se tivesse saído ou não, falava que era um experimento, e acolhia o sujeito, né, lidava com a emoção ali que tinha causado nessa situação experimental aí, tá bem? E daí vamos ver quais foi a manipulação da VI. Então vamos, né, o sujeito foi levado a acreditar que o grupo de discussão tinha um dos 3 tamanhos, então tinha 2 pessoas, que era o cúmplice, vítima, né, e o participante verdadeiro, 3 pessoas, a vítima, o participante real, e uma outra voz de um outro participante, todos, a vítima e esse outro aqui eram gravações, né, e tinha sempre o participante real, né. 6 pessoas, então a vítima, participantes reais e mais outras 4 vozes,
e todas as vozes eram gravadas, e teve uma variação de sexo, e depois eles fizeram uma variação de estudante da área de saúde, falaram que um dos participantes era uma pessoa que era da área da saúde, da medicina, né, para ver se isso ia influenciar o comportamento. E aí? Quem que vai me falar o que acha que aconteceu? Faça suas apostas, tá, gente? Quem já teve aula pode falar? Não, daí não tem graça, né? Algumas pessoas aqui já sabem a resposta. Spoiler. Tem gente que já leu o artigo, não vale. Que legal, que bom saber. Então, vamos lá para a gente não se atrasar. Então, vamos ver o resultado. Então, olha só, aqui tem o tamanho, as variáveis, os grupos, né? A variável independente aqui, né? 2 pessoas, 3 pessoas e 6 pessoas, até a quantidade de pessoas que foi em cada uma dessa condição, né? E esse aqui é a taxa de resposta, a taxa de ajuda, né? A porcentagem de pessoas que foram ajudar, que saíram da sala e pediram ajuda. Então, na condição de 2 pessoas, 85% das pessoas ajudaram. Na condição de 3 pessoas, 62% ajudaram. E na condição de 3, 31 pessoas ajudaram. E esse aqui é o tempo em segundos, o tempo que demorou para a pessoa ir ajudar lá, né? Tá? E esse aqui é um score de velocidade. Quanto maior o score, mais rápido a pessoa ajudou, tá? E esses grupos aí teve diferença, a diferença foi significativa, tá? Entre esses grupos. Então, os pesquisadores aí vamos falar que não refutaram a hipótese deles, né, de que quanto maior gente que está testemunhando uma emergência, né, um pedido de ajuda, menor é a probabilidade da pessoa ajudar, tá? Aqui tem outra figura, né, uma figura para mostrar a porcentagem, que eles pegaram só a das pessoas que ajudaram, né, então porcentagem de ajuda, e viram o tempo de ajuda, né, então as pessoas que estavam no grupo, que estavam alocados na condição de 2 pessoas, ajudaram em bem menor tempo do que as 3 e as de 6 pessoas, né. Então, é isso aí. Aqui tem a de mulher, de homem, mas isso aqui a gente, daí vocês, depois vocês leem, mudaram as composições, né, depois quem se tiver interesse, vê. E daí eu acho que, só para linkar com o que o Gabriel falou, que esse estudo, né, foi replicado em diversos países, com diversas populações, foi feito várias variações, né, para testar essa mesma hipótese, né, modificando a situação experimental, né, e todos encontraram a mesma coisa, né, então, vamos dizer assim, esse acontecimento, né, essa hipótese lá que eles verificaram e depois viram que quanto mais gente, menos probabilidade de ajuda, é chamado de efeito do espectador, né, então, eles conseguiram identificar, né, essa variável, né, então a quantidade de pessoas é uma variável que influencia ao prestar ou não ajuda, né, pode ter outras variáveis, né, tem outras variáveis que influenciam o comportamento da ajuda, a gente viu que tiveram pessoas que ajudaram o comportamento em condições com aquela de 6 pessoas, tiveram pessoas que não ajudaram na condição de 2 pessoas, mas
é uma variável que influencia, tá bem? Então, deixa eu sair daqui. Isso aqui era só para mostrar para vocês como que um experimento pode ser conduzido, né? Como que a gente pode testar uma hipótese. Dá muito trabalho, né? Fazendo experimentos, mas é possível, e daí a gente consegue verificar ou não verificar essa hipótese, né? Refutar ou não refutar a hipótese, e testar, e ir acumulando conhecimento, né? Então, a gente consegue identificar uma variável que influencia no comportamento de ajuda, e daí a gente pode identificar outras também que influenciam, né? Caso seja esse o nosso objetivo de estudar o comportamento de ajuda. Tá? Foi ótimo, Amanda. Eu acho que super linkou com o que a gente tá falando hoje, assim, botar na prática, não ficar só falando, que é uma coisa difícil, né, botar na prática, então, o experimento é super legal. O nosso tempo aqui já acabou, o nosso encontro até 7h30, então eu acho que a gente já pode ir encerrando. Primeiro eu quero agradecer a presença de todo mundo. A gente vai se ver na semana que vem já para começar a falar então de história dos testes psicológicos. E, enfim, uma discussão sobre psicometria. Eu convido vocês a participarem, se quem quiser participar só pelo chat, fica à vontade, obviamente, mas se quiserem ligar o microfone, levantar a mão, quiser falar também, são super bem-vindos. Fazer um ambiente aqui cooperativo de conhecimento, né? Um grupo de estudos. E é isso, gente. A gente pode se ver na quarta-feira. Se alguém tem alguma dúvida sobre o cronograma, sobre o grupo, sobre alguma coisa que ainda ficou na apresentação de hoje, ou nós podemos encerrar já. Ficou alguma coisa? Então, se o Durante Gabriel ou a a Amanda. semana também. Qualquer coisa a gente está lá no grupo, só mandar mensagem que a gente responde também. Estamos dispostos a conversar com vocês. Aprender também, né? Porque como é um grupo de estudo, a troca é muito importante. Justamente, né? O grupo ali vocês podem usar da maneira que vocês acharem mais interessante para a gente fazer essa troca, né? Se quiserem compartilhar artigos ou capítulos de livros que vocês acharem interessantes sobre o tema também, são super bem-vindos, compartilhar conhecimento. Esse é o intuito do grupo de estudo, né? Nós aqui estamos coordenando, mas o grupo é de todos, né? Não pertence a nenhum de nós. Então é muito bacana essa troca, tá? E depois eu Tô queria lendo também aqui as conhecer um mensagens. pouco. Desculpa, eu tô lendo aqui a mensagem diz que o Silvio Santos fez uma pegadinha, não conheço. Então, os experimentos sociais, né? Mas tem vários experimentos sociais legais, tem até do Netflix, tem uma série que tem vários experimentos, eles fazem para show televisivo, né, mas eles fazem replicações de vários experimentos famosos, assim, é bem legal, de conformidade social, é legal. Fala o nome pra gente assistir. Eu vou ter que, não sei, vou É olhar. 100 alguma coisa. É o número Não 100 é alguma aquele coisa. 100 humanos, não Não? é aquele, Ah, eu tava achando não que era é esse. um outro. Esse é Eu bem já legal. vi um pedacinho de 100 humanos, mas é um outro. Porque as mentes, não sei o que, não me lembro. Depois eu vou ver e eu passo para você. Aí bota lá no grupo, Amanda. Aham. Compartilha o conhecimento. É legal, é. Bom, gente, a gente se vê então quarta-feira que vem, mesmo esquema. Eu vou criar o drive assim que possível e a gente vai se vendo, tá bom, gente? Um abraço, eu vou encerrar aqui a reunião. Boa noite. Tchau, boa noite, tudo de bom para vocês aí. Explicando a mente. Alguém falou, explicando a mente. Explicando a mente? Então, explicando a mente, isso. O João sabe. gente. Um abraço. Tchau, Tchau, boa tudo noite. de bom.